Muito bem, seja bem-vindo ao Top 10 de Matemática. Estas 10 matérias é altamente proibido de pisar a sala de exame sem o seu conhecimento, ou seja, sem o domínio delas. Se você entrar na sala de exame, errar-me questões ligadas a uma dessas 10 que irei colocar aqui, provavelmente tua vaga está em risco. Você vai depender dos outros terem que escorregar para conseguir admitir. Ou seja, eles devem escorregar mais para que você consiga conquistar uma vaga lá. Atenção, eu sei que há muitos jovens que vêm estudando sozinhos, outros jovens noutros centros, né? Outros aqui mesmo na capa desperta. Mas atenção, independente de como você está a fazer a sua preparação para os exames de admissão, se não dominar isto, o exame de matemática vai te fazer desaparecer. Atenção! Lembrando que, no caso da UEM, já não é novidade a matéria, não é, que a universidade vai avaliar no exame, né? A universidade deixou ficar bem claro no edital e com letras visíveis que só vai avaliar a matéria do segundo ciclo, que é a matéria da 11ª e a matéria da 12ª. Então, não há nada do ensino superior que você vai encontrar no exame. Mas atenção, mesmo assim, há aqueles 10 tópicos que devem ser vistos num determinado ângulo, não é? Que é aquele ângulo que o examinador usa na hora de colocação das questões. Não é nada ter estudado limites na 12ª classe. Se você não estudou também a questão da aplicação dos limites, que provavelmente poucos professores ensinam isso, ainda não estás devidamente preparado para o exame de matemática. Então, prestem bastante atenção nisto. Peguem papel e caneta agora, porque vocês não vieram assistir uma novela, né? Desta vez, vieram pegar os códigos da vossa admissão ao ensino superior público. Então, usar toda a energia para você pegar e canalizar isto, colocar, não é? Nos cadernos, na mente. Tem que pegar essa energia, canalizar toda ela para você sentar e começar a beber ciência até ser admitido na UEM. Ok? Todo jovem que acompanha este vídeo deve ser admitido na UEM. Pega esse top 10 e admita, ok? Vamos falar especificamente da UEM, por quê? Será que este mesmo top 10 serve para a universidade, para no caso, universidade pedagógica? Certamente que sim, mas não é suficiente, ok? No caso da universidade pedagógica, o top 10 é altamente relevante e continua. Não precisas remover nada, continua a mesma estrutura, mas, atenção, tem outras coisas. A UPE ela é muito fiel e muito leal nessa coisa de avaliar matérias do segundo ciclo, avalia todo o segundo ciclo. Então, toda 11ª você vai encontrar no teu exame da UPE. E toda 12ª você vai encontrar no exame da UPE. Portanto, diferentemente do que acontece na UEM, a UEM diz que vai avaliar todo o segundo ciclo, mas há fortes tendências para mais um lado do que para o outro, né? Razão pela qual é muito mais fácil prever este exame e é muito mais fácil você derrubar o gajo e ser admitido no ensino superior público. Portanto, conforme podem ver, esse vídeo vai sair do ar a qualquer momento. São códigos. Geralmente, eu só dou esses códigos para estudantes inscritos em nossas turmas online e também em nossas turmas presenciais. Então, você deve pegar esses códigos, guardar para si e guardar para a pessoa que você mais ama. Portanto, deve começar a preparar-se para compartilhar o vídeo antes de eu dizer aqui todo o nosso top 10. Então, é preciso compartilhar porque a qualquer momento eu vou tirar o vídeo do ar e você terá deixado de compartilhar ouro. E é preciso acompanhar todas e quantas vezes forem necessárias com detalhes, porque a qualquer momento eu vou tirar do ar e somente jovens com acesso a 250 pontos é que poderão acompanhar esse top 10 e muito mais. Mas sobre 250 pontos ainda é de falar. Ok? Top 10. A primeira matéria proibidíssima de ir para a sala de exame sem conhecer. Eu vou chamar aqui de primeiro grau. Ok? Primeiro grau. Bom, primeiro grau é a primeira matéria. Atenção, esses não são os nomes que geralmente você vai encontrar lá na tua escola. No final, eu vou vos mostrar, vou revelar como é que você poderá ter isto no formato PDF, né?
Vejam só que eu rabisquei muita coisa aqui para poder fazer um mapa que vocês poderão seguir e passo a passo. Então, no que diz respeito ao primeiro passo que você dá no top 10, é dominar tudo ligado à função do primeiro grau. Então, quando eu digo tudo, me refiro à equação, ok? Equações lineares, você deve conhecer todas elas. As inequações também lineares, deves dominar este assunto. Por quê? Há aquele que ainda tem dificuldade de isolar x, eliminar denominadores e por aí vai. Fazer essas sominhas, calcular o valor de x numa equação linear. E isto sempre estará presente de forma direta ou indireta em qualquer questão de matemática. Se tiver dificuldade em resolver, por exemplo, inequações lineares, facilmente vai capotar naquelas matérias que vêm a seguir. Ainda que você consiga identificar qual é a condição para o domínio, por exemplo, daquele tipo de função, se não consegue resolver uma inequação básica, você vai emagrecer muito mal na sala de exame. Então, para além disto aí, depois de dominar as equações e as inequações lineares, é preciso avançar. E para onde você vai avançar? Você deve avançar para a função do primeiro grau. Atenção, a função do primeiro grau é uma das funções mais importantes de toda a matemática básica. Se você não domina a função do primeiro grau, provavelmente a matemática vai te fazer emagrecer. Por quê? A função do primeiro grau, ela abre a questão de estudo de retas. Você só vai dominar as retas se dominar a função do primeiro grau. E, então, não é uma função que necessariamente precisamos fazer uma avaliação direta dela, mas a compreensão desta função vai te fazer viver muito bem na matemática, ok? Então, ela está presente, por exemplo, quando a gente começa a estudar derivada, a questão da equação da reta tangente, o que é? É uma função do primeiro grau. Precisamos conhecer esta função. Então, este é o primeiro passo. Depois de estudando ainda o primeiro grau, você já introduz a questão de estudo de retas. Você vai dar aí uma breve introdução ao estudo de retas. E quando falamos de estudo de retas, tem que saber o que é uma equação reduzida da reta, o que é uma equação geral da reta, como é que se escreve, como sair de uma equação geral para uma equação reduzida, como sair de uma reduzida para uma equação geral, ok? Fora isto, como escrever a reta tendo declive, tendo 2 pontos, tendo um ponto, tendo um ângulo. Então você precisa conhecer essas informações. Condições de paralelismo e condições de perpendicularidade entre as retas. E também conseguir resolver problemas ligados a retas. Estamos a falar, por exemplo, de ter 2 retas que se interceptam num determinado ponto e de repente pedimos a área de um triângulo formado pelas retas e pelos eixos coordenados. Então nós precisamos ter esse nível de aprofundamento e isso é um guincho que você aproveita da função do primeiro grau, porque toda reta é uma função do primeiro grau. A função do primeiro grau é reta. Para quem estudou um pouco, oitava, sabe muito bem disso. Vai concordar comigo. Agora, ainda no primeiro passo, no top 10, você precisa estudar aqui a questão de sistemas de equações ou também sistemas de inequações lineares. Ou seja, você ainda está a começar com a parte básica. Sistema de equações lineares é extremamente importante, é base da matemática. E quando eu falo de equações lineares, estamos a falar daquelas equações em que basicamente você tem lá 1x menos 3y igual a um determinado 7, né? 2x menos y igual a não sei alguma coisa. Devemos estudar a questão de sistemas de equações lineares. Você deve saber isso. Isso não precisa ser avaliado de forma direta. Você pode estar a trabalhar, talvez com progressões aritméticas, onde precisa determinar o valor do primeiro termo e o segundo termo. Só que na esquematização do problema, você encontra o sistema de 2 equações. Se não conseguir resolver o sistema de 2 equações, vai perder nota, ainda que consiga, e ainda que conheça a progressão aritmética ou a progressão geométrica ou a sucessão, você tenha interpretado muito bem, mas se caiu no sistema, vai cair muito mal, ok?
E no que diz respeito a sistemas de equações lineares, é preciso também estudar os diversos métodos de resolução de sistemas. É preciso não só estudar, estou a falar de dominar. Ok? Estou a falar de dominar. Então, é preciso dominar. O método de substituição é um método obrigatório para qualquer estudante de matemática. Adição ordenada, mas adição ordenada propriamente dita a gente quase que nunca usa na hora H. Mas sim a questão do método misto, que é o método que compõe o método de adição ordenada e o método de substituição. É preciso dominar tudo isto, ok? Então, este é o teu primeiro step. Se você der bem este primeiro passo, está preparado agora para começar a estudar matemática. Rapidinho, se o teu coração palpita em querer admitir num dos cursos oferecidos aqui por uma das nossas instituições de ensino superior público, como por exemplo a Universidade Eduardo Mondlane, a hora para você cuidar da sua admissão é agora. A preparação é a melhor chave para a admissão no ensino superior público. E aqui no Capa Desperta você pode estudar de forma 100% online, numa das nossas turmas online, dentro de uma sala virtual, onde todas as aulas estão separadas em unidades. Em cada unidade, uma ficha prática, aulas teóricas gravadas em vídeos. No final da unidade ainda tens um mini teste para avaliar até que ponto estás preparado naquela matéria, aplicando métodos mais do que comprovados para derrubar as ciências, reduzi-las em autêntica brincadeira das crianças. Estou a falar de métodos como o método dominó. Portanto, o modelo online desde 2022 vem realizando o sonho de jovens em instituições como a Universidade Eduardo Mondlane. Mas atenção, sou no Capa Desperta. Agora, se você está em Maputo, você pode fazer parte também das nossas turmas 100% presencial. Venha aprender ciência, venha colocar o teu concorrente no bolso, realizando o curso dos teus sonhos. Para mais informações, pegue este contato, fale com a nossa equipe pelo WhatsApp e diga: quero fazer parte da turma online de preparação para os exames de admissão ou turma presencial de preparação para os exames de admissão. Vai receber toda a informação, mas também pode visitar a nossa sala de aulas online através deste link. Você vai conhecer toda a estrutura de aulas online aqui no Capa Desperta. Portanto, espero te ver já numa das nossas turmas das aulas online, e de lá espero te ver numa dessas instituições. Então, este é o primeiro tópico do top 10. Sempre estará presente no teu exame de forma direta ou indireta, e isto vai determinar se realmente você tem bases para estudar as próximas unidades, os próximos tópicos que irei apresentar aqui. Lembrando que eu não estou a considerar aqui, ok? Eu estou a partir do pressuposto de que você é um jovem, não é? Que sabe adicionar, que sabe multiplicar, domina a tabuada, domina a divisão. Afinal de contas, você até passou a 7ª classe. Então, nós estamos a partir do pressuposto que você tem racinais. Porque se considerarmos isto, não faríamos o top 10, talvez teríamos que fazer o top 30. Ok? Então, temos que ter muito cuidado neste aspecto. Agora, vamos para o segundo step, mas eu quero vos dizer uma coisa bastante interessante aqui. Já no dia 7 vão abrir as inscrições. Atenção, guarda essa data numa agenda e cola na tua parede. Dia 7 de novembro vão abrir as inscrições para o programa 250 pontos. Vou falar mais para adiante sobre o que é este negócio de 250 pontos. Mas por agora, 250 pontos é para todos os jovens. Os que estão com interesse em concorrer na UEM ou em qualquer que seja instituição de ensino superior público. Vou explicar o que é, mas por agora entenda uma das coisas que você vai encontrar em 250 pontos. Eu vou liberar fichas de todos os top 10, fichas práticas, para você exercitar. Se você for capaz de derrubar qualquer uma daquelas fichas que é de liberar dentro de 250 pontos, você está preparado para o exame. E pode crer que vai reduzir sim a autêntica brincadeira de criança. Essas fichas só estarão disponíveis para estudantes que estarão dentro de 250 pontos. E não só, vou liberar 3 aulas, 3 unidades, né, dos 3 tópicos, aulas completas, teóricas gravadas em vídeos, até mini-testes para estudantes que estiverem dentro de 250 pontos. É um programa 100% online,
Para todo jovem moçambicano, não importa se você está no centro X, centro W, está a estudar com teu tio, com tua avó, na Mafurera, na biblioteca, com o professor, não interessa. 250 pontos é para todo jovem que vai fazer exame de matemática. Vamos para o segundo passo. Enquanto isso, fica atento para as próximas informações sobre 250 pontos. O ponto número 2, que é a segunda coisa proibidíssima de entrar na sala de exame sem saber, é a questão do segundo grau. Segundo grau. Então, segundo grau, estamos a falar do quê? Da função quadrática, estamos a falar das equações quadráticas. E muita gente, quando eu falo de função quadrática, isso aí eu já sei. Agora me fala, vai morrer muito mal. Porque a diferença entre um júnior e uma doda é que o júnior já ouviu falar. Agora, uma doda é aquele que não importa como a coisa é colocada, ele sempre está apto para responder aquela questão em menos de 2 minutos. Porque nós só temos 2 minutos para dar todas as respostas necessárias na sala de exame. Então, é preciso estudar a função do segundo grau em todos os seus detalhes. Atenção, primeira coisa que eu quero chamar a atenção aqui, função do segundo grau em todos os seus detalhes. Ok? Se você acha, por exemplo, que eu domino função quadrática. Vamos supor que você acha que domina a função quadrática, mas para determinar a expressão analítica, ainda usa a fórmula AX menos X1, X menos X2, ou Y igual a AX menos X vértice ao quadrado, mais Y vértice. Domina a função quadrática, mas ainda usa isto. Você ainda é um júnior, ainda não é maduro. Quando eu falo de dominar função de segundo grau, estou a falar de matar com os olhos. Então, os maduros vão entender. É claro, eu infelizmente não trouxe aquela camiseta com distintivo, mas vão entender o que eu estou a dizer. Usar isto é ineficiente na sala de exame, você vai acabar folha de rascunho, ainda calcular valor de A para depois seguir para a distribuição. É possível, não é? Resolver. Quem conhece a função do segundo grau, nos seus detalhes, é possível encontrar a expressão analítica sem fazer isto. É preciso também saber esboçar gráfico. São 4 elementos fundamentais para o esboço do gráfico de uma função de segundo grau. Agora, se você ainda precisa fazer aquela tabelinha da 12ª, João, está a perder tempo, ainda não sabe, tem que reconhecer isso. Ou sabe no saber do júnior, agora você tem que subir o grau, precisa ser uma doda. E para ser uma doda tem que estar aqui em 250 pontos. Se não pode estar dentro das nossas aulas presenciais ou aulas de preparação 100% online, que é onde você vai encontrar todas as aulas, tintim por tintim, passo a passo. É só colocar a bunda na cadeira e começar a estudar. Porque o que muitos não têm vontade de sentar a estudar. Ok? Cuidado. Então, quando eu falo de detalhes, vamos lá dar alguns exemplos. O que é estudar a função de segundo grau no detalhe? Você tem que saber o que influencia a variação da função. Como só pelas características conseguir identificar a variação da função de segundo grau. É uma função base. E sem esta função, dificilmente vai analisar funções nas derivadas. É mais fácil estudar a questão de pontos de inflexão, pontos extremos, pontos críticos de primeira ordem, de segunda ordem, se eu conhecer a função do segundo grau. Binômio discriminante, a questão das coordenadas de vértice, como é que a função se desloca para a direita ou para a esquerda do eixo Y, o que influencia nisto? Nós precisamos saber, isso são detalhes, ok? Você passou a 12ª, estudei na 12ª, estudei na 11ª, estudei na 10ª, até estudaste na 9ª. Mas eu me arrisco a te dizer que 90% ainda não sabem o suficiente, tanto é que eu posso te dar um teste. E se chegasses 10, eu apostaria 500, que você não chegaria a 10 no meu teste de equação de do segundo grau. Mas não quero apostar isso, você vai ver, eu vou deixar um teste, na verdade não vou deixar vou deixar 10 provas, 100% online. Todo jovem moçambicano vai poder fazer essas 10 provas, 100% online. Todo o top 10 eu vou avaliar unidade por unidade.
vou colocar as provas dentro de 250 pontos. Então, todo jovem dentro de 250 pontos vai poder fazer essas 10 provas. Se você conseguir 15 em todas as 10 provas, não tenho sombra de dúvida, você só precisa estar saudável e entrar na sala de exame, que o exame já emagreceu diante da tua presença. Atenção, são testes, não são testinhos. Ok? Então, é preciso dominar a questão da inequação quadrática. Atenção, ainda há jovens que não conhecem as inequações quadráticas. Método gráfico, método tabela. Dificilmente vamos recorrer ao método tabela assim, durante a resolução das inequações. É mais fácil, mais rápido, mais dinâmico recorremos ao método gráfico. Sei que muitos jovens não gostam de gráficos, mas matemática não se trata daquilo que você gosta. É daquilo que é necessário saber para a gente atingir os nossos objetivos. Portanto, as equações quadráticas. Estamos a falar de equações, não é só saber resolver, achar x1, x2. Ainda usa delta, como se não bastasse. Matamos de cabeça essas coisas de raízes. E não só, estou a falar de saber. Você tem que conseguir construir as equações com base nas raízes e ir modificando a apresentação da mesma equação, obtendo as mesmas raízes. Ter formas táticas de trabalhar as equações quadráticas completas e as equações quadráticas incompletas, bem como saber todas as condições que vão gerando, né, alterações sobre a própria equação. Isso vai nos remeter às equações quadráticas paramétricas. Então, se eu dominar as condições dentro das equações quadráticas, provavelmente mato qualquer paramétrica, porque já conheço os detalhes da função do segundo grau. Deu esse segundo passo, está a ficar cada vez mais próximo para subir de nível. Então, nós vamos subir o teu nível para o nível 3. Atenção, esta é a ordem progressiva. Até aqui é a ordem progressiva da matéria. Então, se eu for para o nível 3, o que é que preciso ver no nível 3? No caso da OM, mano, é suicídio ir para a sala de exame sem estudar um módulo de um número real. O que é isso do módulo de um número real? Infelizmente não vou escrever aqui, mas espero que você comece a tomar nota aí. Quando eu falo de módulo de um número real, estamos a falar da definição do módulo. Saber que o módulo de x é igual a menos x, se x for maior ou igual a 0. Mas também é igual... Opa, já estou a falar um pouco... Estou a meter FIPAG aqui, né? Mas tem que conhecer a definição. Vamos supor que você tem isto. Por definição, como é que você faz a eliminação deste módulo? A eliminação deste módulo vai ser igual aqui à questão x menos 2. Se este x menos 2 for maior ou igual a 0, então se x for maior ou igual a 2. Mas será o simétrico desta expressão se a negação disto, que é x menor que 2. Se eu nego que x é maior ou igual a 2, estou a admitir que é menor do que 2. Atenção, isso precisa ser estudado no detalhe. Não é assim de forma superficial como dei aqui. Não é? A ideia é vos remeter ao verdadeiro conceito da coisa. Agora, técnicas de eliminação de módulos vão te ajudar a resolver, por exemplo, equações do gênero. Vamos supor que estou com uma dessas equações aqui, igual a 4. Como resolver esta equação? O examinador vai trazer, se está à vontade. E é isso que vai te entregar, quando ele quiser te apertar bem, para descobrir até que ponto você está a levar o processo de admissão a sério. Então, se eu não souber eliminar módulos, provavelmente vou dançar muito mal aqui. Tem que também estar preparado para esboçar o gráfico desta função. Aí sim, você estudou a questão da definição do módulo e da eliminação dos módulos. Propriedades dos módulos. Tem que dominar as propriedades. Ok? Precisa dominar todas as propriedades, porque há equações que podem parecer irracionais, mas com o conhecimento das propriedades nós conseguimos verificar que trata-se de uma equação modular. Então tem também não só a questão das propriedades modulares. Vocês precisam entender a interpretação geométrica do módulo de um número. O que significa geometricamente dizer
módulo de x menos y. Os inteligentes já sabem que isso significa distância entre x e y. Então, esta interpretação geométrica mata pessoas. Analisem os exames, vocês vão perceber que não estou a falar coisas do outro planeta aqui. Então, dominar essas coisas de interpretação geométrica. Para além disso, temos a questão das próprias equações e inequações modulares. Não de forma superficial, mas é preciso descer mais, né? Para o mais profundo possível. Jovens, o que eu estou a dar aqui, eu gostaria muito que tivessem me dado na minha época, em 2016. Mas não tive isso, tive que descobrir sozinho. Então, você precisa pegar isto, escrever e fazer, colocar em prática. Se você já está num centro de preparação para os exames de admissão, analisa se estão a te dar de como eu estou a mostrar as coisas aqui. E se não estiverem a te dar desse jeito, lamento dizer, se não tem o conteúdo, não estão a te dar desse jeito, não vais ter este conteúdo e não sabes. Pensa bem, meu jovem, não vou te dizer o que você deve fazer, mas pensa bem. Se por acaso considerar a ideia de vir para o Capa Desperta, é preciso também vir sabendo o que você quer. Nós temos tudo isto gravado em vídeos, ok? Mostrando passo a passo. Agora, se for preguiçoso, não aguenta sentar, consumir conteúdo de qualidade, escrever, só aguenta novelinhas, músicas de Anselmo Ralph, não sei o que, Mr. Bao, lançamentos, você sempre está atento, mas na ciência nada. Esquecer, não vem aqui, ok? Só determinados. Portanto, temos também a questão das funções modulares e transformações modulares dentro do módulo do número real. Então, quando o professor Pedro disser, Joe, domina lá, bro, essas coisas de módulo do número real, é isto que você deve consumir. O módulo, a questão de função modular e transformação modular é uma questão incrível. Eu, geralmente, quando dou aulas de funções modulares e transformações modulares, eu costumo dizer que é aqui onde a gente descobre a beleza do universo em matemática. Você entende que matemática é coisa de Deus mesmo, não é coisa dos homens. O homem só vem encontrar aqui o universo, já faz toda a matemática. Então, é preciso estudar nesses termos. Vamos para o número 4, que é o quarto nível. É onde se encontram as bases do cálculo algébrico. Estamos a falar do nível 4, expressões algébricas. Papá, mamã também. Se entrar na sala de exame, não domina expressões algébricas, está a perder tempo. Então, falar de dominar expressões algébricas, estamos a fazer o quê? Alguns não estão a perder, porque estão a usar um jombo lá. Sabemos o que é nhanguismo. A propriedade que certos jovens têm de entrar na sala de exame, escolher opções sem saber nada, e mesmo assim matar o gajo. Isso chama-se nhanguismo, ok? Nhanguismo. Quando alguém perguntar o que é nhanguismo no dia da prova ou no dia de exame, é só responder isso. A propriedade que certos estudantes têm de entrarem na hora da prova, escolher opções corretas sem saber nada. Então é preciso evitar isso aí. Confiar no nhanguismo e na sorte, não é viável. Então, como começar a estudar expressões algébricas? Começa com classificação dessas expressões algébricas. Lembrando que no final eu vou mostrar como que você vai ter acesso a todo este material. Eu não sei, tem pessoas que chegaram até essa parte de vídeo, mas ainda não se inscreveu no canal, não está a dar like, dedo está pesado. Papá, bem paciência no capa, fica escrito. Vai descobrir que parte do que eu estou a me referir aqui, já ensinei em partes, só que a dose está lá nas aulas online. Então, a seguir, o que é que nós temos? Você vai começar pela classificação, depois de entrar na classificação, vai entrar nas equações, vai mexer com equações, aí nada, não começa com equações, entra em domínios. É muito importante a parte de domínios de existência ou os campos de definição das expressões algébricas. Porque quase que todas as funções algébricas
estamos a falar de função quadrática, função de primeiro grau, função homógrafa, função não sei o que, por aí vai. Você vai estudar os seus domínios só com base no conhecimento que você vai adquirir estudando o domínio das expressões algébricas. As funções irracionais, as funções fracionárias, todas elas você vai aprender aqui. Na verdade, isso é um segredo. Estudando aqui a questão do domínio nestas expressões algébricas, depois de estudar os domínios das funções logarítmicas e estudar os domínios das trigonométricas, você já tem o backup bem feito sobre a questão de domínios. Os que entendem matemática vão entender o que eu estou a tentar dizer aqui. Então, estuda domínio de expressões algébricas, depois invada a questão da simplificação de expressões algébricas. Entenda como é que se faz a simplificação de expressões algébricas. Dominou a simplificação de expressões algébricas. Sinta-se à vontade, querido. Vá correndo, hein? Vá correndo. Entra em equações e inequações fracionárias. Racionais, fracionárias. Ok? Depois pode evadir, sim senhora, as equações e inequações algébricas irracionais. Ok? Aqui são racionais fracionárias e aqui são irracionais. Mas sabe, esse capítulo é muito bonito, sabe? Mas enfim, vamos deixar essa parte da beleza, porque vocês nem apreciam números. Nem apreciam números. Se fizeres isto, terás andado bem no quarto nível. Ok, prof, qual é o quinto? Nível 5. Nível 5, papá. Nível 5, o bom do nível 5, tudo que você estuda no nível 5 não sofre muita interferência do que você adquiriu antes. Até que um pouco, né? A equação quadrática e a equação de primeiro grau interferem. Só na parte da resolução das próprias equações. Papá, nível 5 é crime. Nível 5 é crime mesmo. Se meter na sala de exame sem conhecer o nível 5. E geralmente, eu costumo dizer, eu dou chamboco quem entra na sala de exame sem o nível 5. Não faz sentido. Não faz sentido. Qual é o nível 5? Análise combinatória. O professor está a falar do quê? Escuta, então. Análise combinatória. First of all, fatorial de um número e simplificação de expressões com fatorial. Fatorial de um número e simplificação de expressões com fatorial. Já tem uma aula gratuita, super top, aqui no Capa Desperta sobre isto. Só não tem a ficha. A ficha está lá onde nas nossas aulas de preparação para os exames de admissão. Fatorial do número e simplificação de expressões com fatorial. Começas por aí. Depois vais mexer equações de expressões que têm fatorial. Atenção, escuta aqui. Escuta, jovem, já quero sair para descansar, quero pular o vídeo. Para onde, meu jovem? Presta atenção nos detalhes aqui. Te quero no ensino superior público. Você quer andar a saltar aqui para ser que é sapinho. Vamos lá, quem ainda não saltou nada até aqui, quer perceber quem está comigo no detalhe. Quem ainda não saltou nada, é só escrever o seguinte nos comentários. Atenção, quem não chegou nessa parte do vídeo não vai entender nada. Escreva-se, você que chegou até aqui, peço para escrever o seguinte, sem saltar nada. Só dizer o seguinte, eu não sou sapinho. Eu não sou sapinho. Você pode não ser uma doda, não ser júnior e tal, mas até agora vamos escrever assim. Eu não sou sapinho. O professor Pedro vai deixar um like no teu comentário, porque ele vai entender. Vai entender. Vou deixar, na verdade, não é só um like, vou deixar um coraçãozinho lá. E se você escrever muito mais, também vou deixar uma resposta lá. Escreva, eu não sou sapinho, então eu saberei que você chegou nesta parte. Ok, equações com fatorial, já está, matamos o gajo. Qual é o próximo passo, professor? O próximo passo, uma vez que você vai estudar fatorial do número, simplificação de expressões com fatoriais, você vai estudar as fórmulas de arranjo, combinação e de permutação. Então, geralmente, não precisamos estudar arranjos com repetições ou permutações com repetições, mas podes meter, né, um backup que nunca vai te deixar na mão. Mas arranjos simples, já está bom, sem precisar de analisar a parte da repetição. Então, você vai entrar em resolução de problemas de análise combinatória.
É aqui onde os machanganas, os não sei o que, todo mundo anda a capotar. O moçambicano não sobrevive na parte de resolução de problemas de análise combinatória. Vamos confessar nós que não sobrevivemos. Aquele que mora maninho, é só dizer, eu às vezes, deixa alguma coisa. Vamos perceber que o professor Pedro está certo. Morremos muito mal no Tuga aqui. Porque essa escola de português veio com Vasco da Gama, com um barco que nem tinha motor. Então é só começar a imaginar, né? Quantas vezes Vasco da Gama ficou assustado e o português caiu no Oceano Índico. Então tens que começar a pensar também nisso, né? Então muitos morrem na parte de Tuga, quando chega a hora de a resolução de problemas de análise combinatória. Por favor, dominem primeiro a interpretação de enunciados. É por onde vocês devem começar. Segundo, os detalhes. Quando é que é arranjo? Quando é que é combinação? Quando é que é permutação? Pegou essa parte. A análise combinatória tem aquelas coisas de O e I. Quando é O, somamos. Quando é I, multiplicamos. Quando é que no enunciado eu começo a perceber que aqui há a presença do O, aqui há a presença do I. Você deve dominar essas coisas para saber quando multiplicar e quando adicionar. Por favor, não envergonhe o professor Pedro. Está a fazer de tudo para o jovem moçambicano derrubar a concorrência e entrar na UEM tranquilo, sem nenhum travão. Então, preste atenção nisto daqui. Resolverem problemas e também devem conhecer o princípio fundamental de contagem. PFC, princípio fundamental de contagem. Porque alguns problemas vocês não vão conseguir com arranjo, não vão conseguir com combinação, não vão conseguir com permutação, mas vão usar aí o princípio fundamental de contagem. Outros estão a ouvir isso pela primeira vez. Enfim, ok? Mas existe um tal de princípio fundamental de contagem que te ajuda a simplificar alguns cases, né? Então, matem isso e no final fecham com chave de ouro, resolvendo aqui, estudando eventos e probabilidades. A parte de probabilidades é um capítulo, não é? Que muitas vezes é estudado com análise combinatória. Probabilidade não vai faltar, papai. Ainda que tenha um exercício apenas, sempre terá probabilidade, sempre terá essas coisas de análise combinatória. Então não meta água. Não meta água. Aqui na análise combinatória, se existir algum... Se tipo, você vê que já não dá tempo para mim de estudar top 10 porque você quer se fazer de frango enquanto é pessoa. Pelo menos aqui na análise combinatória tens que aguentar. Estudar essa cena. Estou a transpirar, pô. Deixa ela meter água. Graças a Deus eu não estou a meter água no top 10. Estou a meter água no organismo para aguentar o top 10. Então vocês o que fazem? Pegam água na matéria. Não mete água na matéria, chefe. Mete água no organismo. E tenha power para continuar com a matéria. Então, a análise combinatória é um dos tópicos que eu vou dar de forma gratuita para todo jovem que fizer parte dos 250 pontos. Aulas desde a base até o avançado. Fichas TAFOS com resoluções também em vídeos. É um dos tópicos que nós vamos dar de forma gratuita. Isso tudo só para fazer com que você entenda a relevância dos 250 pontos, mais do que isso consiga admitir no curso dos sonhos, ok? Estou a sentir cheiro de petróleo e gás. Está cheiro a gás aqui. Então, já sei que há muitos jovens que querem entrar em petróleo e gás. E estou a ver dinheiro a ser contado. Há muitos jovens que querem derrubar gestão, economia e a questão de contabilidade, principalmente contabilidade. Contabilista. Então, e muita engenharia que estou a sentir. Já estou a ouvir barulho de mecanismos da engenharia mecânica, né? Os eletrônicos, então, com os seus dispositivos, os informáticos atrás do código. Bom, vamos continuar aqui. Vamos para o nível 6. Está de parabéns aquele que chegou na metade. Não aguenta, para, descansa. Mas vai perder os 250 pontos. Cuidado. Ok? Vou deixar um link no primeiro comentário fixado para você entrar no grupo de espera da abertura das inscrições para 250 pontos. Você precisa fazer parte da abertura, porque se não estiver na abertura, vai perder um super, mega e hiper desconto que vai rolar no dia de lançamento
no dia da abertura das inscrições. Então não perca os 250 pontos. Ainda não expliquei o que é, ainda irei explicar, porque ainda temos muito tempo. Nós somos jovens, ainda temos muito tempo. Ok? Então, o ponto número 6 é um ponto com muitas observações, né? Eu chamo aqui de FRVR. O que é FRVR? É uma função real. Aqui. Ok, está certo. FRVR. É uma função real de variável real. Queridos, ir para a sala de exame sem estudar isto, sem dominar isto sob o ponto de vista de conceitos, definidos por palavras mesmo, de conceitos definidos através de linguagem simbólica, de conceitos definidos sob o ponto de vista gráfico, é suicídio. É aqui onde você vai aprender a analisar funções, dentro das funções reais de variáveis reais. Então, comece primeiro estudando o que é uma relação e os elementos envolvidos na relação. Conjunto de partida, conjunto de chegada, imagem, objeto, contradomínio. O conceito de contradomínio, domínio, todo ele está dentro disso aqui. Se não sabe isso, o que são imagens, dificilmente vai andar. Porque isto é que te joga para a função. Você vai aprender o conceito de função ali. Saber o que é função com base em gráficos, quando é que não é função. Saber o que é função com base na definição e por aí vai. Entrar na classificação das funções. Precisa saber classificar funções, chefe. Tem jovens que só ouviram falar que existe uma função chamada sobrejetiva. Mas dar a definição é linguagem corrente. Dar a definição é linguagem simbólica. Olhar para gráfico e dizer que é sobrejetivo, aí pode ser cão-cão. Vai se morder. Então, temos que evitar isso, estudar as classificações das funções. Então, quando eu falo de classificação, falo o que é uma função constante. Tem que saber quando é que ela é constante. Tem que saber função monótona. Tem que saber função injetiva. Tem que saber função sobrejetiva. Tem que saber função bijetiva. Tem que saber paridade de funções. Quando é que é par, quando é que é ímpar, essas coisas. Quando é que a função é dita monótona, quando é que é monótona crescente, quando é que é monótona decrescente. Esses elementos que compõem a classificação da função, você precisa estudar e tudo isso no detalhe. Domínio, contradomínio de qualquer gráfico. Todo gráfico é aprendido a ser analisado aqui. Variação da função de qualquer gráfico. Questão de intervalos, não variação da função já está. Falta a questão também da variação de sinal, são coisas diferentes. Variação da função são intervalos de monotonia e intervalos de monotonia e classificar a função quanto à monotonia são coisas diferentes. Tem também essa coisa, variação de sinal, quando é que a função é positiva, quando é que é negativa. E isto de variação da função e variação de sinal que remete ao estudo das derivadas aplicadas à análise de funções com base em derivadas. Se você chumbar aqui, não vai passar na aplicação da derivada. You will not pass. Não sei se diz isso, mas às vezes o meu inglês parece divino mesmo. Digo palavras que não sei e acidentalmente está certo. Mas enfim, até aqui estamos juntos. Então, dentro da função real de variável real, ok? Você ainda precisa meter alguns pontos. Já meteu todas as classificações, precisa meter algumas funções, como por exemplo, função homógrafa. Papai, ir para a sala de exame sem conhecer função homógrafa. Ixi, quero morrer. Homógrafa, tem que conhecer toda ela. E conhecer é conhecer, chefe. Outra coisa. Toda vez que eu estiver a falar conhecer, não estou a falar de ouvir falar, e nem é conhecer nesse vosso sentido. É conhecer segundo o MD. Quem sabe o MD o que significa aí? Vamos lá. 30 segundos para vocês escreverem o que significa MD nos comentários. MD é o nosso método para derrubar a concorrência. Conquistar uma vaga no ensino superior. O que é MD? MD é o método dominó.
MD é o método dominó. O que é essa coisa de método dominó? O método dominó é um método que consiste em estudar a matéria, dominar a matéria, de tal forma que não importa a maneira como ela será avaliada no exame, não importa a maneira como as questões são colocadas, você domina, você sempre vai conseguir interpretar as questões de forma correta. Isso é o que nós chamamos de MD, ou seja, método dominó. Toda vez que o professor pede dizer conhecer, é método dominó. Conhecer, dominar a direita, dominar a esquerda, dominar para frente, dominar para trás, dominar de cima, dominar de baixo. Não me faça falar, por favor. Vamos lá. Já estou até a transpirar lugares proibidos aqui. Se estivesses aqui ao lado, e aí descobri que eu não botei limão. Então, por favor, ok? Não faça morrer, me matar sozinho, porque essa coisa aqui de transpirar em lugares proibidos, né? Lugares proibidos, pode fazer se suicidar, né? Suicídio. Morres sozinho, né? Por ter transpirado em lugares proibidos. Então, temos também a questão da função exponencial. Você precisa estudar a função exponencial. Essa aqui você precisa estudar, na verdade, não por medo de ser avaliada, né? Essa você tem que conhecer, de forma direta ou indireta, ela sempre estará lá, para você dizer alguma coisa a respeito, para estudar a paridade, ou para derivar, ou para analisar se cresce ou decresce. Então, precisamos conhecer a função exponencial, as assíntotas, que ela sempre tem uma função exponencial, sempre tem uma assíntota horizontal, e por aí vai, não é? Conhecer esta, saber esboçar gráfico, não daquele jeito como você aprendeu na 11ª, não. Aquilo ali, não. Não, 11ª, foi 10ª classe, não. Construir tabela. Haha, papai, não queremos isso aí. Se não sabe como é que se faz sem construir tabela, esse é um outro assunto, mas não queremos tabela na sala de exame. Tem que se conhecer, estudar dentro da função exponencial a questão de... o que é que eu quero dizer? Na função exponencial tem que estudar as equações. Ok? O professor também tem branco, mano. Na cabeça, às vezes. Então, as equações, as inequações exponenciais. No caso, por exemplo, das nossas aulas aqui no Capa Desperta, quando falamos de equação exponencial, eu separo em 4 categorias. São 4 categorias que você precisa dominar das equações exponenciais. E o único jeito de você encontrar as 4 categorias, eu nunca ensinei dessa forma aqui na YouTube, mas tenho ensinado nas aulas online de preparação para os exames de admissão. Se você quiser fazer parte, já sabe, né? Envia uma mensagem dizendo que quero fazer parte da turma online. Ou clica no link que estará lá no primeiro comentário fixado para visitar a nossa página e entender, afinal de contas, é o que é isso aí de aulas online. Bom, voltamos. Tem que ver também a função logarítmica. Papá, ir para a sala de exame sem saber logaritmo? É possível. Função logarítmica. Estudar tudo, equações, inequações, gráfico, saber calcular domínio, condição de existência baseado nos logaritmos, porque isto pode combinar com aquilo que nós já havíamos dado como nível. Qual era aquele nível? Acho que é nível 3. Exatamente. Pode combinar com o nível 3, criando problemas mais complexos. Então, precisam saber desse negócio aqui. Bom, assim que você tiver feito isso, deve estudar as funções inversas. Função inversa. Saber a parte teórica, né? Que as funções, quando são inversas, significa que há uma troca. O que antes era conjunto de partido, agora é conjunto de chegada. O que era conjunto de chegada, agora é partido. O que era objeto tornou-se imagem. O que era domínio tornou-se contra-domínio, domínio. Zero da função tornou-se ordenada. Na origem ordenada tornou-se zero da função. Então, é isto que acontece na função inversa. Conhecer o conceito todo. Conhecer, saber determinar as funções inversas e saber o que é uma função invertível, né? Não só isto, precisa também ver sob o ponto de vista gráfico e sob o ponto de vista analítico. Estar preparado. Segundo o método dominó, MD. Dominar. Não importa como o examinador vai colocar as questões. Você domina, você saberá. Lembrando que todas essas fichas do top 10 eu vou deixar dentro de 250 pontos somente
para garantir e certificar que você está sendo bem cozinhado, você que está estudando em outros centros, e também para garantir que você que está a estudar sozinho também está a se cozinhar bem, porque pode sentir que o fogo está a queimar, de repente grita, não, terminou. Deixas de estudar aquela matéria, achas que já chega, não chega nada. É como matar as fichas que eu vou liberar. Caso contrário, próximo ano. Ok? Caso contrário, próximo ano. Vais recordar aquela música de no próximo ano. Ok? Maravilha. Para podermos fechar a função real, de variável real, precisamos abordar ou estudar aqui a questão da composição de funções ou função composta. Então, vocês devem fechar essa parte com composição de funções. Né? Aquelas coisas de fog, gof, é aquilo mesmo que vocês devem estudar. Tem que estudar composição de funções e garantir que fechou isso com chave de ouro. Bom, para não ter que levar mais tempo do que já levamos, vamos para o 7º passo. Também vou procurar deixar de forma detalhada, mas mais breve. A função f, aquele foi FRVR. Agora vais ver o FRVN. Então, tem FRVR e tem FRVN. Agora, se você não sabe isso também, estás a perder tempo. Análise combinatória, função real de variável real, dentro da abordagem que trouxe aqui, função real de variável natural também, dentro da abordagem que trazer ali, é desperdício de tempo ir para a sala de exame sem saber. Mas, lembrando, né, tem aqueles que usam nhanguismo em vez de usar o MD. Porque tem aqueles que usam MD, tem aqueles que usam nhanguismo. Então, você escolhe se quer MD ou quer nhanguismo. MD ou nhanguismo. No que não sabes, muitos usam nhanguismo. Os que sabem usam o MD. Atenção, saber, quando eu falar de saber aqui, não estou a falar de ouvir falar. Quem ouviu falar não vai conseguir interpretar essas questões aqui que eu estou a trazer aqui. Porque não é mais uma provinha da 12ª, onde o professor só quer se livrar, passar as 12ª e desocupar as salas para os outros virem. Não é isso. O objetivo aqui é filtrar. Então as questões são bem colocadas, você precisa demonstrar conhecimento. Então logo tem que dominar o MD, que é o método dominó. Bom, primeira coisa, em função real de variável natural, o que é? Sucessões. Primeiro, quando nós falamos de funções reais de variáveis naturais, estamos a falar de sucessões. Porque dentro da sucessão você vai estudar o termo e vai estudar a ordem. Então você vai entender que o termo é uma função da ordem, onde o termo é um número real, mas a ordem é um número natural. Por isso que é uma função real de variável natural. A função, que é o termo que está em função da ordem, é real, mas a variável que é a ordem é natural, FRVN. Estudar tudo sobre funções, termo, ordem de termo, classificação dessas mesmas sucessões, né? Tem que saber classificar as sucessões. Quando eu falo de classificar, eu vou falar daquilo de sucessão monótona, quando é que é monótona, constante, sucessão limitada, divergente, convergente, infinitamente pequena. Estamos a falar também de infinitamente grande, quando é que é infinitamente pequena, quando é que é infinitamente grande. Esses conceitos por detrás das sucessões, infinitésimo, também tens que saber isso, né? Senão corres o risco de confundir os conceitos e prestar atenção na parte teórica, nas condições que são estabelecidas também pela linguagem simbólica das coisas. Tranquilo, né? Ok, fez isso, tem que estudar aquelas sucessões que definem progressões. Estamos a falar de PG e PA. Vocês sabem, uma PG é uma sucessão... PG significa Pedro da Glória, na verdade, né? PG significa Pedro da Glória, só que nas escolas ensina-se PG como se fosse progressão geométrica. Eles chamam mais de progressão geométrica, né?
Brincadeira. Há quem pode começar a perguntar, epá, como resolver exercícios de Pedro da Glória? Não, estou a brincar. É progressão geométrica, ok? Dominar as progressões geométricas, as progressões aritméticas, a questão da soma, dos termos e por aí vai, né? Escrever a expressão de termo geral com 2 termos. Essas coisas. E esperar problemas sobre isto. Esperar problemas sobre isto. Número 8. O que é que nós vamos ter no passo número 8? Aqui você também tem que resolver problemas, né? Não é só conhecer isso, assim como também deve resolver problemas. Tem algumas aulas sobre isso no canal Capa Desperta, mas um tudo que é a base está nas aulas online, na preparação para os exames de admissão online. Toda a essência, né? Um tudo, a essência. A seguir segue o 8º nível. Esse é o 8º nível, papá. Muitos acham que sabem, mas pouca gente acerta. Porque até professores capotam no 8º nível. E tem uma das provas do 8º nível que vou deixar em 250 pontos. Eu acho que todo jovem moçambicano deveria fazer essa prova. Mas, infelizmente, só estará dentro de 250 pontos. E você já sabe, para entrar em 250 pontos, precisa clicar no link que estará na descrição para ir direto no grupo de espera, né? Ou clicar no link para visitar a página que faz a apresentação do 250 pontos. Mas pode ir esperar as inscrições abrirem no dia 7 de novembro, com desconto, claro. Se você fizer no dia 10, vai perder o mega hiper desconto que teremos no dia 7. Então, limites e continuidade de funções. É o que nós temos no 8º nível. Queridos, quando eu falo de limites e continuidade de funções, até deixa eu fazer olhando aqui. Vocês devem conhecer os limites laterais. Limite à direita, limite à esquerda. O que é que isso significa? Qual é a necessidade dos limites laterais? Quando é que o limite da função no ponto existem, né? Só existem os limites laterais, existem, forem iguais. Devem conhecer limites laterais e limite da função também no ponto. Limites laterais, devem conhecer o limite da função também no ponto. Saber o que é a função no ponto também importa muito, porque é o que te vai fazer estudar a continuidade da função. Estudando a continuidade da função, vocês vão poder pegar a função, dizer se é contínua no determinado ponto, é contínua porque isso é extremamente importante dentro do estudo de limites e continuidade de funções. Agora, tipos de descontinuidade. Saber quando é que é descontinuidade de primeira espécie, quando é que é de segunda espécie, como é que se classificam os pontos de descontinuidade de primeira espécie e quando é que se diz isto e não aquilo. Calcular limites com base em com base em gráficos, limites nos gráficos. É muito importante esse aspecto, analisar limites com base em gráficos e não só calcular limites indeterminados. Estamos a falar de limites indeterminados, certo? Dominar limites do tipo infinito sobre infinito, infinito menos infinito, 0 sobre 0, 1 elevado a infinito e um pouco de 0 vezes infinito, mas isso aí não é lá muito importante. Esta e esta indeterminação são as que mais precisas conhecer. Feito isto, tem que conhecer, estudar a aplicação de limites. Muitas vezes, quando eu falo de aplicação de limites, os dados ficam... O que é que esse gajo quer dizer agora? Aplicação de limites, queridos. Nós aplicamos os limites para estudar as assíntotas verticais. Quem estuda um pouco sabe que a assíntota vertical tem tudo a ver com limites. Só que você não aprendeu isso na escola. E as questões que você vai encontrar no exame, não é? Se não sabe como é que usa esse limite para identificar a assíntota vertical, está mal. Está mal mesmo. Está mal, vai morrer. Ok?
E tem que também aplicar limites para calcular a assíntota horizontal. A assíntota horizontal se calcula com limite, mas não é aquilo que vocês fazem na função homógrafa. Aquilo ali é uma gambiarra de uma situação generalizada, de forma geral, para qualquer função. A gente usa essas informações da aplicação de limites para conseguir interpretar as questões. E tem também a questão das assíntotas oblíquas. Como determinar a assíntota oblíqua através de limites. É importante vires até aqui. Atenção, outro ponto muito importante. Lá em 250 pontos, para além de eu disponibilizar as fichas, que é uma coisa que vocês já sabem, para além também de disponibilizar os testes todos do top 10, que já sabem, não é novidade, eu vou disponibilizar dentro de 250 pontos um plano para estudar cada uma dessas unidades. Eu vou te mostrar como estudar a função real de variável real. Desenharmos no plano. Para estudar isto de classificação vais levar tantos minutos. Isto vais levar tantos minutos. Vamos fazer uma linha cronológica para você derrubar cada capítulo. Se você seguir essa linha cronológica para quem está a começar hoje, não falha nada, vai matar. Porque eu vou dar a linha cronológica para você estudar essas coisas e garantir tua vaga no ensino superior. Só precisará seguir a linha que eu te traçar, ok? Mas esse plano de estudo de cada uma dessas unidades só estará disponível dentro de 250 pontos. Outra coisa não menos importante também, mas isso é um segredo, é uma novidade, né? Vou dizer essa novidade, super top, uma coisa que vocês nunca viram, nunca encontraram, dificilmente vão encontrar de como eu vou vos revelar. Mas isso só vou dizer lá no 10º ponto, né? Só vou revelar depois de termos abordado o 10º ponto. Top, top, top. Com certeza você vai gostar. Não faga nada, não faga nada. Isso é revolucionário. Pode ser também a chave que você precisa para chegar lá. Número 9. Introdução a cálculo diferencial. Vocês devem estudar cálculo diferencial. O que é essa coisa de cálculo diferencial, turma? São derivadas. Tem que conseguir derivar por definição mesmo. Definição de derivada, exatamente. Definição de derivada, você tem que conhecer. Definição de derivada. Tem que conhecer, saber que y derivado, nananana, é nananana menos nananana. Conhecer também a derivada da função no ponto, por definição, saber que é f de x menos f de x0 sobre x menos x0, quando x tende para x, temos que conhecer isto daqui. Por quê? Porque vais descobrir na prática. Mas só isto pode salvar a tua vida, isso. Saber que derivada é limite. Vão te dar uma função, vão te pedir o limite de nananã, vão te pedir este limite daquela função. Só que se sabes isso, vais perceber que é só derivar a função e colocar a abscissa para onde o x tende. É claro, nem todo mundo está a entender, né? Se você ainda não está a entender, é sinal de que tem que subir para o nível. Ou seja, ainda falta subir para o próximo nível. Para entender melhor. Ok? Para entender melhor. Ok, prof, já sei derivar por definição. E agora? Agora você precisa dominar as técnicas de derivação direta. Derivada do quociente, derivada da soma, derivada do produto, derivada da função exponencial, derivada de uma função irracional, derivada da composta, derivada do logaritmo, da trigonométrica. Todas essas técnicas de derivação, graças a Deus, tem uma super hiper aula que está aqui na capa de espera, que já está bombado no Brasil, angolanos, todo mundo está a acompanhar isso, meu jovem. Você é moçambicano, teu bro aqui, teu brother, teacher Pedro, que quer te ver lá, não está a consumir esse conteúdo. Consome, espalha os gajos. Vamos salvar vidas, mano. Com a educação vamos salvar vidas. Já imaginou se não tivéssemos médicos? A escola que produz médicos. Você pode ter todo o dinheiro do mundo. Um dia, assim como qualquer máquina, sofre uma avaria. Vai precisar de médicos. Então, vamos lá divulgar as aulas e salvar vidas, né? Salvar vidas.
Ciência, vocês sabem, casa da ciência é capa de espelho. Andam aí a dar voltas, por aí vai. Mas atenção, só dá certo com determinados. Não, porque quem vive no cemitério não está morto. Não é você pensar que só me inscrever no capa de... Tem que se inscrever e estudar. As aulas aqui no Capa Desperta não tem aula de 30 minutos. Aqui. Todas as aulas, 2 horas. 1 hora, 1 hora e meia. 2 horas, 1 hora, 1 hora e meia. 2 horas. A maioria são 2 horas. Como você vai estar com o teacher Pedro e te dar aula de 10 minutos? É possível. Eu não quero te dar dica, papai. Eu quero te chunar. Te chunar você. Que dica esquecer. Não é dica aqui. De cozinhar. De cozinhar. Tem jovens que reclamam. Esses teus vídeos são muito novos. Chora, papai. Chora. Aqui é para você sair chunado aqui. Ok. Tem jovens que já foram chunados aqui no Capa. Vamos lá deixar pessoal. Comentário, mano. Eu já fui chunado. Quem concorda com vídeos longos também, diga, continua, teacher. Estou a gramar porque eu saio chunado. Aquele que não gosta, não diz nada nos comentários. Aquele que não gosta não pode dizer nada nos comentários, senão vai lançar bombas para teacher. Ok, diferenciabilidade de uma função. Quando é que uma função é derivável, quando não é derivável, não é? Aplicação de derivadas para o estudo de funções. Então, aplicar derivadas para o estudo de funções. Aprender a derivar com base em gráfico, conhecer a relação entre a derivada e a função. A primeira derivada é a função. Quando é que nós temos intervalos de monotonia? Quando é que são pontos críticos de primeira ordem? Quando é que aqueles pontos críticos de primeira ordem são chamados de pontos extremos? A relação entre a segunda derivada e a função. Quando é que temos pontos críticos de segunda ordem? Quando é que temos pontos de inflexão? A questão de sentido de concavidade. Também conhecer a relação entre a primeira derivada e a segunda derivada. Ok? Quando é que a primeira derivada cresce, o que acontece com a segunda derivada? Quando a primeira derivada decresce, o que acontece com a segunda derivada? O ponto extremo da primeira derivada, o que é para a segunda derivada e depois o que é para a função. Coisas que você mastiga durante as nossas aulas. Bom, matou aquela cena ali, matou tudo isso aí. Consegue analisar gráficos, derivada com base em gráficos. Estudar, construir gráficos. Você tem que conseguir construir gráficos com base na expressão analítica. Construir o gráfico da função. Do gráfico da função tem que conseguir construir o gráfico da derivada, da primeira derivada. Do gráfico da função também tem que conseguir construir o gráfico da segunda derivada. Do gráfico da derivada tem que também ter capacidade de construir o gráfico da função. E achar a derivada em qualquer ponto do gráfico. Tem que ter essa capacidade de indicar isto. Então, é basicamente isto no que diz respeito a derivadas. Para fechar com grande chave de ouro, queridos, a trigonometria é um mal necessário para alguns. Mas para mim, eu acho uma coisa bastante simples. Muitos só não gostam. Mas você precisa estudar trigonometria como base. Professor, aí nessa lista não tem números complexos. Aí nessa lista, professor, faltou integral. O empana. Integral. Integral é o quê? Não é o contrário da derivada. Não é nada isso. Vai estudar na faculdade. Se não estudou, está na última hora, falta integral. Não precisa emagrecer. Deriva as opções e veja o que você tem lá. Não é integral, não é coisa de você emagrecer muito por causa de integral. Só vai ter 1 ou 2 questões. E você, como não quer 20, pode deixar essas 2 questões. Mas números complexos também não tem muita coisa. E nem em todas as matemáticas sempre temos números complexos. Geralmente, números complexos integrais são capítulos que aparecem nos exames de matemática 1. No caso da web, são mais avaliados lá do que em outras variantes. É claro, não estou aqui a afirmar que não se avaliam outras variantes. Papá, não anda a mudar minhas palavras. Escuta bem o enunciado. Como você vai matar a análise combinatória se anda a mudar enunciados? Não mete a água na matéria. Mete a água no organismo. Ok? E vamos fazer promessas aí.
No final do top 10, todo mundo tem que parar de meter água na matéria, começar a meter água onde? No organismo. Ok? Basta encontrar um jovem que mete água na matéria, tem que dar conselho. Essa água é boa, mas para o organismo e não para a matéria. Trigonometria. Como começar, professor? Primeiro, tens que conhecer as principais relações trigonométricas. Depois, tabela dos ângulos especiais. Começa por aí mesmo. Conheceu toda a tabela dos ângulos especiais. Consegue construir a tabela sozinho, numa UEL. Estuda o círculo trigonométrico. Saiba como o círculo trigonométrico funciona. Estuda o círculo trigonométrico. Já sabe, cool, avança. Agora, te quero para estudar o quê? Redução para o primeiro quadrante. Estuda redução para o primeiro quadrante. Estudou redução para o primeiro quadrante. Já estás doce. Muito ótimo. Agora quero para você estudar trigonometria do triângulo. Então, estudar trigonometria dos triângulos. Existe trigonometria do triângulo retângulo, assim como também trigonometria dos triângulos no geral. Precisa estar preparados. Saber calcular as medidas dos lados dos triângulos, aplicando o teorema dos senos, o teorema dos cossenos, o teorema de Pitágoras, as razões trigonométricas que só se aplicam nos triângulos retângulos e por aí vai. Estuda aquela parte, vai estar munido e preparado. Já fiz isso aí, professor. Qual é o próximo passo na trigonometria? Simplificação de expressões trigonométricas. Ah, professor, já fiz isso aí. Agora faça o seguinte. Como já conheces o círculo trigonométrico, já conheces as trigonometrias aqui, agora vamos para o próximo passo. Trigonometria do triângulo retângulo, trigonometria de triângulos no geral. Quero para começar a estudar as equações. Começa só com equações. Seno, equação. Cosseno, equação. Tangente, equação. Cotangente. Cotangente também. Depois entra nas inequações. De novo, inequação. Seno, inequação. Cosseno, inequação. Tangente, inequação. Cotangente. Nada de decorar fórmulas. Não é para decorar fórmula alguma. Se decorar fórmula, vai entrar na sala de exame, não se lembra de nada por causa da pressão. Não é para decorar fórmula, é para saber como funciona, construir os raciocínios. MD, método dominó. Ok? Vamos, depois disso, vai estudar a função. Função, seno, função, cosseno, função, tangente, função, cotangente. Na hora das funções, principalmente seno e cosseno, tens que conseguir fazer também as transformações das funções. Saber, não é? Numa função trigonométrica, qual é a função do A? Qual é a função, por exemplo, do K? Qual é a função do Bzinho? Qual é a função do Bzão? Tem que saber isso. Esse influencia o período, esse influencia o quê? A translação horizontal da função. Na verdade, comprime mais ou estende mais a função ou translação horizontal, esta amplia, não sei o que, esse carrega. Todas essas coisas vocês devem saber. Não, o período, o K é que comprime ou estica a função, enquanto que o B afasta a função, Bzinho. Afasta a função horizontalmente, este carrega a função para cima ou para baixo, esse aqui amplia de baixo e cima. Essas coisas todas vocês devem saber. Transformações de funções trigonométricas. Conseguir esboçar os gráficos, ter uma visão um pouco boa. Para quem vai fazer exame de física, melhor ainda. Quando vocês dominarem a função trigonométrica, seno e cosseno fundamentalmente, vão dominar um dos 4 capítulos importantes para o exame de admissão de física, que é, no caso, o capítulo sobre as oscilações mecânicas, né? Dentro das oscilações mecânicas, vocês têm o GMHS, movimento harmônico simples. A questão da fase inicial, não sei o que, amplitude, período,
determinar a posição, dado que isso passa por não sei aonde, sem conhecer, dominar a parte da trigonometria. Lá no MHS você vai cagar o cocôzinho. Depois de ter gastado muita força mesmo, você fica só para ser cocôzinho. Então, cuidado, perdão essas outras expressões, mas isso tudo é para vos dizer cuidado. Não gastem, preparem-se, né? Para evitar gastar energia e fazerem poucas coisas ou fazerem coisas que não são interessantes. Estudarem trigonometria, gostar ou não, gostando ou não. E essa trigonometria vocês vão encontrar dentro de todos os capítulos que eu falei. Sempre vão encontrar trigonometria. Posso pegar trigonometria, meter em sucessões, trigonometria, meter em limites, trigonometria, meter em derivados, trigonometria, meter em função real, variável real. Estudo completo disso, tem que saber, papá. Domínio, contra domínio, como é que funciona, essas coisas todas. Ok? Desse jeito, você sabe o 10º capítulo, mas ainda não sabe qual é a novidade que eu deixei depois do 10º capítulo. Qual é a novidade, professor? Então, dentro de 250 pontos, eu deixei lá, estou a preparar, na verdade, para lá, um mini curso para todo jovem que vai fazer parte de 250 pontos. Esse curso tem a ver com como estudar matemática com a inteligência artificial. Então, eu vou dar um mini curso com umas pequenas aulas, né? De como estudar matemática através da IA, da inteligência artificial. Muita gente está usando a inteligência artificial para perguntar perguntas, para cabular. Nós sabemos que na sala de exame não vamos cabular. Então, como nós pegamos a inteligência artificial, usar ela como uma ferramenta poderosa para o nosso processo de preparação para os exames de admissão, mas no geral eu vou ensinar como estudar toda a matemática através da inteligência artificial. É confiável, é confiável. Ela, aquele ali não sabe, ela conta. Já, mano, relaxa, meu puto. Vamos te ensinar a mexer os botões, os comandos, os prompts. São prompts ou prompts, uma coisa parecida, né? Para você conseguir usar corretamente a inteligência artificial ao teu favor. Mano, a inteligência artificial veio para ficar. Você precisa saber lidar com ela. Isso é igual a uma faca na cozinha. A faca na cozinha mata. A faca mata. Vocês sabem que faca mata. Faca mata. Você pode morrer por causa da faca. Mas a faca nas mãos corretas, com o uso correto, ela traz alegria. É com a faca onde nós descascamos a laranja, escamamos o peixe, depenamos ou cortamos o frango em pedaços e tal. Vocês conseguem ver? Tentem imaginar a vossa cozinha sem faca. Seria uma cozinha complicada. Teríamos que voltar à idade da pedra, onde você ia cortar couve com faca, com pedra. Seria complicado, né? O único jantar que teríamos teria que ser uma tapa, já que não se corta é só pilar, né? Então, isso é igual à inteligência artificial. Vocês precisam saber lidar com ela para entender o quão ela pode resolver muito dos vossos problemas, mas usada de forma correta. E isso estará dentro do mini curso. Será um mini curso de como aprender ou estudar matemática através de inteligência artificial. Será um curso que só vai acessar quem estiver dentro de 250 pontos. Lembrando, ok, que você precisa estar no dia da abertura. Lá você vai saber quais são as informações, qual é o desconto também que vão ter os que estarão no dia da abertura. Já estão essas informações a ser colocadas no grupo. Prepara-se para estar e aproveitar esse mega hiper desconto. 250 pontos está a arder, mano, está a pipocar. É a cena. Não importa onde você está, 250 pontos é a cena. É obrigatório para quem faz matemática. Então, vocês já haviam visto várias coisas que eu vou trazer no 250 pontos. E esta aqui é mais uma delas. Afinal, o que é 250 pontos, professor? 250 pontos, vocês vão fazer lá dentro de 250 pontos. 5 provas, cada prova com 50 questões. Ok? Cada prova com 50 questões. 5 vezes 5 dá 250. É por isso que isso chama-se 250 pontos. Então, essas provas não são provas. Essas 5 provas são pré-exames.
Você vai ser colocado em prova, vai assimilar o exame na prática, ensaiar o exame, preparar tua mente para o exame. E as 3 últimas provas, você vai poder ensaiar a prova no modelo integrado. E todas as provas serão feitas 100% online. Clicou na prova, realizou a prova, o cronômetro começou a contar de forma regressiva. Terminou o tempo, você ainda não terminou de fazer a prova. A prova é enviada automaticamente pelo sistema e é corrigida na hora. Você tem a nota que teve, sabe onde que acertou, onde que errou. E se quiser, vai poder acompanhar o guião da correção em vídeo para poder aprender. Então, 250 pontos foi desenvolvido para colocar o teu conhecimento à prova, mas também foi desenvolvido para te ajudar a identificar os seus pontos fortes e ainda os pontos por melhorar. Então, 250 pontos em 2025 está imperdível. Imperdível. Ok? Imperdível. Estamos juntos, né? Estamos juntos. E outra coisa muito importante sobre 250 pontos, é o único lugar onde você vai encontrar todos os exames dos anos passados corrigidos em vídeo de forma organizada de matemática. Todos os exames que o professor Pedro já corrigiu de matemática na UPE, de matemática na UEM, de matemática na UJC, de matemática no SCAN, de matemática na ACIPOL, de matemática na Academia Militar, você vai encontrar dentro de 250 pontos exames dos anos passados corrigidos em vídeo. Então, está imperdível isto. E vejam só, vejam só que tudo isto você só vai pagar uma vez e só vai pagar um valor simbólico se se inscrever no dia da abertura. Caso contrário, ok, você vai ter que pagar um pouco mais caro, mas também não deixará de ser algo acessível. Ainda assim continuará acessível, porque só se eu quisesse vender, imagina só eu querer vender os exames passados resolvidos em vídeo. Cada exame, você acha mesmo que eu sentaria, hein, professor Pedro, sentar, gravar vídeo, depois pegar o PDF? Você tem exame corrigido em PDF, tem exame corrigido em vídeo, isso tudo dentro de 250 pontos. Acha mesmo que o professor Pedro ia corrigir um exame completo em vídeo, PDF, só para depois te dar a quanto? Quanto é que achas que custaria isso? Mas nós vamos dar muitos desses exames de forma quase que gratuita dentro de 250 pontos. Razão pela qual os vídeos de resolução dos exames passados já desapareceram aqui no YouTube. Vocês não vão encontrar vídeos do Capa Desperta resolvendo exames passados. Tudo está dentro de 250 pontos. Então, 250 pontos é a cena, meu jovem. Um beijo no cérebro para fazer parte de 250 pontos. Fica atento no primeiro comentário fixado ou pegue um desses contatos, diga, quero fazer parte de 250 pontos. Se quiserem entrar dentro da nossa turma online, diga, quero fazer parte da turma online da Capa Desperta. Vai receber mais informações, mais detalhes. Mas, acima de tudo, não arrisque um ano fora da universidade. Um beijo no cérebro e God bless.